Portanto, eu quero ler convosco Romanos, capítulo 12, e o versículo de número 11. Romanos, carta do apóstolo Paulo para a igreja em Roma, capítulo 12, versículo 11, nos diz assim a palavra do Senhor: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, pensando neste culto, especialmente por se tratar de uma data tão importante para a Assembleia de Deus, para todos nós, o Senhor me levou a este texto e a este assunto que eu quero compartilhar convosco neste momento, pedindo a ajuda do Espírito Santo para que a palavra encontre guarida em nosso coração e gere alguma transformação em nossa vida. O texto escrito pelo apóstolo Paulo trata de diversos assuntos relacionados aos deveres cristãos, como o dever de amar, o dever de ser humilde, de ser uma pessoa bondosa, o dever de não se conformar com o mundo. O capítulo 12 é muito rico, porque trata de diversos deveres, de diversas ações que o crente precisa ter para que a sua vida cristã seja autêntica, vitoriosa e abençoada. E dentre os deveres que Paulo relaciona, um deles está no versículo 11, que na realidade possui aqui 3 deveres, pelo menos. Um deles é que nós não devemos agir de forma lenta, ser vagaroso, lento, no zelo, no trabalho, na dedicação, na obra do Senhor. O versículo 11 inicia com um conselho do apóstolo Paulo: não sejais vagarosos no cuidado ou no zelo. E a palavra aí, cuidado e zelo, tem o sentido do trabalho do Senhor que executamos na obra de Deus. E ele aconselha-nos que sejamos pessoas dedicadas na obra do Senhor, que sejamos pessoas entusiasmadas com o trabalho, aplicadas no trabalho, zelosas quanto ao nosso dever como crente. Mas ele também aconselha-nos que esse trabalho, ele deve ser feito com fervor, porque senão ficaria um mero ativismo religioso, um mero trabalho, uma pessoa que age como se fosse um robozinho programado para trabalhar, mas que não coloca no seu trabalho, nas suas ações, um sentimento de paixão, de amor, de devoção intensa por aquilo que faz. E seríamos então meros ativistas religiosos. O que é o ativista religioso? É aquele que trabalha muito na igreja, trabalha muito na obra de Deus, mas ele trabalha sem paixão, sem amor, sem fervor. Ele apenas trabalha, como já disse, de forma programada, apenas para cumprir o seu dever. Mas Paulo nos orienta aqui que a gente deve trabalhar, servir ao Senhor, ser zeloso, cuidadoso, e na sequência ele dá um outro conselho: mas sejam também fervorosos no Espírito. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês devem servir ao Senhor, que é o último conselho que ele dá, devem trabalhar na obra do Senhor com dedicação, com zelo, com cuidado, mas não deixem de trabalhar, ou não trabalhem, melhor dizendo, sem que haja no seu coração fervor, paixão e amor por aquilo que vocês estão fazendo. Por isso que ele diz: sede fervorosos no Espírito.
Ser fervoroso é ter ardor no coração, é ter uma chama que queima em nosso coração, é ser devotado, é ser alguém que é intenso naquilo que faz, é ser alguém que faz com o coração todo aplicado naquilo que faz. É alguém que demonstra muita paixão, muita intensidade, muito amor em relação àquilo que faz. É comum a gente ver, por exemplo, torcedores de futebol ou de qualquer outro esporte e que são fanáticos, fervorosos, e eles são intensos. Eles viajam quilômetros e quilômetros para assistir um time disputar uma partida. Eles guardam dinheiro para poder comprar o ingresso e assistir uma partida do time que eles torcem. Eles são intensos, fervorosos. O que Paulo está dizendo aqui é que no realizar da obra do Senhor, a gente também tem que ser intenso, a gente tem que ser fervoroso, a gente tem que ser entusiasmado com aquilo que nós estamos fazendo. Em outras palavras, a gente não pode perder aquele primeiro amor, que é o conselho que o Senhor Jesus deu para o anjo da igreja e também para a igreja na cidade de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, quando, no versículo 4 do mesmo capítulo, o Senhor diz para o anjo daquela igreja e, consequentemente, para a igreja, Apocalipse 2 e 4, ele diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. A correção, a exortação que o Senhor faz aqui, não é pelo fato da igreja ter perdido o amor. Eles tinham amor, mas eles perderam o primeiro amor. Em outras palavras, eles perderam aquela intensidade daquele início da fé. Eles haviam perdido aquela paixão, aquele brilho nos olhos, aquele encantamento do início da fé. E alguém pode pensar, por que o pastor está falando disso hoje, que é um culto de gratidão a Deus pelos 112 anos da Assembleia de Deus? Estou falando justamente, e o Davi falou aqui algo que confirmou a palavra no meu coração, quando ele disse que hoje a igreja cresceu, tem templos bonitos, mas que a gente não perdeu o poder espiritual, que a gente não perdeu esse fervor espiritual. E eu louvei a Deus por aquilo que ele falou, mas ao mesmo tempo, querendo aqui usar as palavras dele e aplicar aqui para o meu raciocínio, a gente não perdeu, mas a gente pode perder. E por que não dizer que em alguns lugares algumas pessoas perderam? E por que não dizer que de repente aqui nesta noite tem alguém que perdeu? Por que não dizer que de repente tem alguém no culto que você mesmo faz uma análise da sua própria vida e você verifica que você não é mais como você era no início da sua fé? Estar aqui na igreja, participar da obra de Deus, cantar, pregar, tocar o seu instrumento, ser um obreiro, não traz mais para você, de repente, aquele encantamento, aquele brilho nos olhos. No decorrer dos anos, alguns podem, por várias razões, se esfriarem na fé, perderem este fervor espiritual que Paulo aconselha aqui: sede fervorosos no Espírito. Por algumas razões, de repente alguém está aqui, mas você não tem mais aquele brilho nos olhos que quando alguém falava, hoje é dia de culto, você ficava até ansioso, ansiosa, não vendo a hora de chegar o culto,
a reunião do domingo, da quarta-feira, a escola dominical, porque havia no seu coração aquela chama que te impulsionava para estar aqui, não como um mero religioso, não para cumprir um mero trabalho da igreja, não para cumprir uma mera obrigação religiosa, mas você vinha fervoroso e fervorosa. Não havia necessidade do pastor, ou do pregador, ou do cantor, ou do grupo de louvor pedir para você levantar as mãos, porque você tinha prazer de levantar as mãos e adorar a Jesus. Não havia necessidade para aquele que perdeu o fervor de alguém falar para você: glorifica ao Senhor, cante os hinos da harpa, porque você de forma espontânea cantava. Tendo orquestra ou não tendo, tendo músicos bons acompanhando ou não tendo, você simplesmente cantava. E um dos momentos que essa palavra falou forte no meu coração foi hoje pela manhã. Eu estava ministrando ontem e hoje durante o dia em uma das nossas igrejas aqui no estado, e quando um grupo foi cantar, era um grupo misto, e foi com aquele grupo um menino, talvez uns 10, 11, no máximo 12 anos. E eles cantavam, e eles foram na frente, estava bem perto de onde eu estava sentado, e eu fiquei observando aquele menino cantar. Ele cantava com tanta intensidade, ele cantava com tanto fervor, um menininho, que só de ver e ouvir ele cantar eu chorei, porque eu vi nos olhos dele um brilho, uma coisa diferente. E através dele o Senhor falou comigo, e o Senhor falou comigo o seguinte: não perca isso. Não perca esse desejo, essa vontade de cantar com tanta intensidade. E vou dizer para os irmãos que ele nem tinha voz bonita, não. Ele estava até meio fora do tom. Para quem é músico sabe que ele estava, Marcelo, um pouquinho fora do tom. Mas tinha tanta alegria, tinha tanta expressão corporal, tanto brilho nos olhos enquanto ele cantava, que o gesto dele, a atitude dele tocou profundamente o meu coração. E essa palavra veio à minha mente, ao meu coração. E eu estou aqui para dizer para os irmãos: são 112 anos. Mas em nome de Jesus, não vamos perder o fervor espiritual. Vou repetir: em nome de Jesus, não vamos perder o fervor espiritual. E se porventura alguém perdeu, o Senhor Jesus está aqui hoje para te renovar. Quem crê que o Senhor se faz presente nesta reunião, Ele está aqui para renovar. Não vamos perder o fervor espiritual, porque é isso que faz a diferença. É isso que diferencia a nossa igreja de muitas outras igrejas que existem. O fervor espiritual precisa estar presente quando a gente vem dar uma saudação. Saúda a igreja com fervor. Fala com a igreja com fervor. O fervor espiritual precisa estar presente quando a gente vem orar, ou orando aí junto com quem está orando aqui. Ore com fervor. Na hora da oração, feche os olhos, abra a boca e ore com fervor. O fervor espiritual precisa estar presente na hora que a orquestra está tocando e você abre a sua harpa. Cante com fervor espiritual. Ele precisa estar presente em todos os momentos do culto. Não podemos ser crentes apáticos, mornos ou frios, indiferentes, que o culto está acontecendo e a sua mente está longe, a sua cabeça está distante. Não, corpo, alma e espírito totalmente entregue para Deus nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. E foi assim que Paulo começou o capítulo, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, 12:1 de Romanos, pela compaixão de Deus. Paulo está fazendo um pedido, um rogo. É como se alguém estivesse se ajoelhando, e na nossa expressão aqui no português, é como se ele dissesse: pelo amor de Deus, irmãos. Não é apenas um pedido, ele está implorando e dizendo: pelo amor de Deus, eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que façam o quê? Que
apresenteis. Aqui é um ato, é um verbo que denota um sacrifício, uma oferta, que apresenteis o quê? O vosso corpo. Só que a palavra corpo aí no grego, soma, quer dizer não corpo apenas físico, é a integridade, é corpo físico, é alma, é espírito, são as emoções, os sentimentos. Paulo está dizendo, olha, venha para o culto, venha para a reunião e apresente tudo que está em você como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É como se Paulo dissesse, olha, vá para o culto e leve não somente o seu corpo, leve os seus sentimentos, leve a sua alma, leve o seu espírito e pegue tudo isso, a integridade do ser humano, a plenitude do corpo humano, corpo, alma, espírito, sentimentos, alma, emoção, apresente tudo para Deus. Apresente tudo para Deus. E que isso seja um ato espontâneo da sua parte e da minha parte. Que não seja necessário um congresso, que não seja necessário um grande pregador, um grande cantor, ou um conjunto famoso. Não, pode ter 2 ou 3, pode estar chovendo ou frio, pode ser um grande templo, ou um casebre, um pequeno ponto de pregação. Apresente tudo para Ele. Quem veio hoje adorar ao Senhor, levante as 2 mãos e dê um brado de glória ao nome de Jesus. Não percamos o fervor espiritual. A igreja, a Assembleia de Deus, ela cresceu e continua crescendo, não por conta das estruturas físicas, não por conta da capacidade intelectual dos líderes, não por conta de todo o aparato de recepção que a igreja faz, e que é bom, e que é importante, tem o seu papel, tudo aquilo que o homem pode fazer para melhorar este lugar, este ambiente, mas não é isso o essencial. O essencial é o brilho nos olhos, é o fervor, é a paixão, é o primeiro amor. Pergunte para o seu vizinho, para a sua vizinha, ainda tem essa paixão aí no seu coração? Esse desejo por Deus? A sua alma ainda anseia pelo Criador? A sua alma ainda deseja estar no culto? A sua alma ainda é sedenta pela presença de Deus? Você ainda sente vontade de se derramar, de chorar na presença do Senhor? Você ainda sente desejo de oferecer tudo o que você tem nesta noite para adorar e bendizer ao nome do Senhor? Como Maria, no capítulo 12 de João, que nos diz a palavra do Senhor, que Maria, tomando uma libra de unguento ali em Betânia, um jantar, ela pegou aquele perfume caríssimo, nardo puro, de um preço muito alto, e ela ungiu os pés de Jesus, derramou nos pés do Senhor, e a casa toda se encheu do cheiro daquele perfume, que simboliza a minha e a sua adoração, o nosso louvor. A casa tem que estar cheia de adoração, a casa tem que estar cheia de louvor. Se você veio hoje louvar, então não segura o glória, não segura o aleluia, simplesmente abra a boca e adore, e glorifique, e exalte a esse Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Fervor espiritual. É isso que nós precisamos cada vez mais, porque a Bíblia diz em Levíticos capítulo 6, versículo 13, falando ali do sacrifício que hoje se aplica ao nosso culto, diz o texto sagrado: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Lá era fogo, literalmente, que foi aceso pelo próprio Deus. Hoje, esses rituais já não valem mais para nós, mas este fogo continua
que é o símbolo da presença de Deus. O fogo é o símbolo da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Escute, não adianta ter hino bonito, mensagem bonita, corais bonitos, templos bonitos, se não tiver o fogo. Pergunta aí para o seu vizinho, tem fogo aí? Aleluia, deixa o Senhor Jesus acender o fogo. Aleluia, deixa Ele acender o fogo do Espírito. É o fogo do Espírito. Aleluia, é o fogo pentecostal. Quem acendeu esta chama foi o próprio Jesus lá em Atos capítulo 2. E este fogo continua aceso. Quem está sentindo este fogo do poder de Deus, levante as mãos e adore o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, nos diz a palavra do Senhor: não extingais o Espírito. Não apagueis o Espírito. Isso significa que a igreja tem a capacidade e o poder de apagar o Espírito. Não de apagar ou de destruir a pessoa do Espírito Santo. Jamais, Ele é Deus. Mas nós podemos apagar e extinguir a ação dEle na vida da igreja. Podemos apagar com o nosso formalismo, com a nossa indiferença, com a nossa religiosidade. Quando a gente começa a dizer: eu já sou crente há tanto tempo, não pega bem para mim dar glória a Deus no culto. Não pega bem para mim levantar as mãos. O que não pega bem para mim e para você é o pecado, é o erro. Mas adorar a Deus sempre pega bem. Quem veio adorar? Quem veio adorar? Por alguns segundos adore. Por alguns segundos adore a Jesus. Essa chama está ardendo no meu coração. Eu te convido a adorar. Adore a Jesus. Adore ao Senhor. E se você puder, faça como eu vou fazer aqui com o Charles. Pegue na mão de alguém e diga: meu irmão, adore. Adore, adore. Adore, seja fervoroso no Espírito. Cante fervoroso. Pregue fervoroso. Dirija o culto fervoroso. Toque o instrumento fervoroso. Recolha as ofertas fervoroso. Esteja lá na recepção fervoroso. Bendito seja o nome do Senhor, porque ser fervoroso é ser intenso, é ser pleno na adoração, é não deixar reservas, é amar a Deus de forma plena. Veja o que diz Lucas 10 e 27. Ele respondeu: ame o Senhor teu Deus com 50% do seu coração. É assim? Com 70% do seu coração. É assim? Olha aí o fervor. Olha aí a intensidade neste versículo. Olha aí o que Deus exige de mim, de você, de nós. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Se você olhar a história da Assembleia de Deus, você verá relatos de Daniel Berg contando que em alguns momentos daquele culto fervoroso, ou daqueles cultos que foi mencionado aqui pelo irmão Marcelo, evangelista da nossa igreja, diz a história, ele mesmo relatando, que o fervor era tão grande que eles eram tomados por gargalhadas. Era tanta alegria do Espírito Santo que eles eram tomados por gargalhadas, mas não gargalhadas de zombaria, gargalhadas de alegria na presença do Senhor. Porque a presença do Senhor gera alegria, gera movimento. Esse negócio de falar: eu estou sentindo a presença de Deus, mas eu vou ficar quietinho aqui, eu não vou falar nada, eu não vou fazer nada. Isso aí é conversa para boi dormir, irmão. É crente que é assembleano meio presbiteriano. Agora, assembleano pentecostal não, é diferente. Ele levanta a mão, ele adora, ele glorifica, ele exalta.
É claro que cada um tem uma natureza, cada um tem um temperamento. Eu mesmo tenho um temperamento meio introvertido. Eu sou meio tímido. Pode não parecer para alguns, mas eu sou muito tímido. Meio não, muito tímido. Para falar aqui é uma dificuldade tremenda. Para estar diante dos irmãos é uma dificuldade tremenda. Porque eu sou meio introvertido. Meio não, muito. Hoje eu sou meio, mas eu nasci muito introvertido. Tinha vergonha de tudo e de todos. Mas logo cedo o Senhor, com 12 anos de idade, me batizou com o Espírito Santo. Onde tem crente batizado com o Espírito Santo aqui? Aí quando batiza, irmãos, e foi no meio do mato, numa vigília, lá na fazenda, aí não tem jeito. Você pisa no estrume da vaca, você rola no chão e volta para casa sujo, mas cheio de poder, cheio da graça. É que hoje em dia a gente está muito engomadinho. Estou falando a gente, não estou acusando ninguém, não, a gente, eu me incluo. A gente está muito engomadinho, a gente está muito formal, a gente está muito ritualista. A formalidade, o ritualismo, eles têm o seu papel dentro do culto. É necessário, mas não de forma exagerada. Porque não há nada tão formal e tão ritualista quanto um velório. Só que lá não tem vida, é tudo ritualista. É tudo ritualístico, formal. Até para falar, tem que falar baixinho. Não pode contar piada, não pode dar risada. Porque é um momento formal, ritualístico. Só que não tem vida. O que nós precisamos é de vida. É de alegria do Espírito Santo. Então ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Bendito seja o nome do Senhor. Aplique-se a adorar a Deus com intensidade. Deus não aceita coisas medíocres, mais ou menos. Em Apocalipse capítulo 3, e o versículo de número 15, nos diz assim a palavra do Senhor sobre a igreja de Laodiceia: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor não quer uma coisa meia boca, mais ou menos. Uma adoração assim, medíocre, não. Ele quer intensidade. Quem aqui é salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, diga amém. Agora uma outra pergunta: essa salvação é algo maravilhoso, sim ou não? Sim. Agora, se é algo maravilhoso, então agradeça a Deus por isso. Venha para o culto alegre. Faça como o salmista: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Se alegre só pelo fato de saber que vai ter culto, e venha adorando, venha glorificando, venha exaltando ao nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Então, meus irmãos, sejamos fervorosos. E para caminhar para o final, ainda na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13 agora, e o versículo de número 11 também diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. Aqui não é o sono, literalmente, é uma linguagem figurada para falar de um sono espiritual. É aquele crente que está em sonolência espiritual. E na Bíblia tem um jovem que dormiu na hora do culto e caiu. Quem lembra o nome dele? Eutico. E tem gente que está igual o Eutico. Paulo estava pregando e ele estava dormindo na hora do culto. Tem gente que está assim. Tem alguém pregando, tem alguém cantando, ele está zapeando na hora do culto. Ele está com a cabeça na conta que tem que pagar amanhã. Ele está pensando nos problemas de amanhã. Ele está negociando na hora do culto. Não sei se eu já contei aqui para os irmãos, de um pastor até que perdeu a igreja, porque os irmãos, não foi só por isso, mas vários fatores, os irmãos reclamaram dele lá, para o pastor de Zé Wellington, porque na hora do culto,
Alguém ligou para ele, ele estava dirigindo o culto, ele falou assim para o segundo, que se fosse o Davi, continua aí, que tem um ligando aqui, eu vou vender meu carro agora. Tanta displicência, tanta sonolência espiritual, que o culto para ele tinha perdido o valor, estava negociando carro na hora do culto. E tem gente que vem para a igreja oferecer sacrifício de tolo, fica aqui, mas não adora, não glorifica, e até faz carinha feia, não vou adorar não. Quem está perdendo é você. Escuta, Deus não é mendigo de adoração. Deus não depende da minha e da sua adoração, não. Se eu adorar, Ele é Deus. Se eu não adorar, Ele é Deus. A adoração a Deus é bênção não para Deus, porque Ele não precisa da adoração, Ele não precisa de bênção, Ele é o abençoador. A adoração não é para Ele, é para mim. A adoração é para Ele, mas a bênção é para mim, é para você, é para nós. Então quem adora Ele é abençoado porque o adorou, e não Ele é abençoado porque recebeu a adoração. Então, meu irmão, diga aí para o seu vizinho ou para a sua vizinha, não perca tempo de adorar a Deus no culto. Mas não é só na hora da mensagem, não é só na hora do grupo de louvor, não. A hora que começar o culto, já começa adorando, já começa exaltando. Sede fervorosos no Espírito. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Não perca o fervor espiritual. O fervor espiritual marcou e marca a nossa igreja. E marca de tal forma que eu estava ministrando, conforme eu disse, em uma das igrejas, e lá onde eu estava, e jantando ontem com o pastor após o culto, ele falou para mim, olha, a nossa igreja aqui foi fundada em 1936. E ela foi fundada como? Aí ele contou a história. Uma irmã de Fortaleza, Ceará, tem cearense aqui, né? Se converteu lá, foi batizada com o Espírito Santo lá, e foi enviada para cá para trabalhar numa fazenda aqui em Ipauçu, onde eu estava. E quando ela chegou aqui não tinha igreja, não tinha nada. Mas ela começou, o fervor era tão grande que ela começou na casa dela a igreja, e ali nasceu, em 1936, a Assembleia de Deus, que está lá até hoje. Agora hoje, é tão difícil que se o crente mudar de bairro e o pastor não mandar o Uber buscar ele, ele não vem. E até obreiro. Não é culto de doutrina, mas pode falar? E até obreiro. Esse dia eu liguei para o presbítero. Aliás, não foi uma vez, foram várias vezes. Falei, não, eu estou morando longe, estou sem carro. Meu Deus do céu, cadê o fervor espiritual? E não é um velhinho doente, não, é gente nova. E mesmo que não quisesse vir aqui, tem congregação mais perto onde ele mora. Não, eu estou em casa, eu estou crente em casa. Falta de fervor espiritual. Falta do primeiro amor. Falta do brilho nos olhos. Porque quando tem fervor, a gente quer estar na presença de Deus. Quando tem fervor, a gente quer estar participando. Eu oro muito pelos líderes de departamentos, porque quão difícil é ser líder, e principalmente nesses últimos dias. Graças a Deus que a nossa igreja mantém um fervor. Mas, em alguns lugares, e às vezes aqui também, de forma bem pontual, o líder quase que tem que comprar uma corda ou uma corrente, amarrar a pessoa e falar, pelo amor de Deus, venha para o ensaio. Pelo amor de Deus, venha para o culto. Quase que ele tem que pegar a nota de 200, nem é de 100, de 200, e fazer assim, venha que você vai ganhar essa nota aqui. Sabe o que é isso? Comodismo. Conformou com o mundo. É muito conforto. Prefere ficar em casa. Mas eu louvo a Deus porque aqui tem uma multidão que ainda tem fervor. Agora, você que não quer perder o fervor, ou você que eventualmente se esfriou um pouquinho e deseja receber uma oração de renovação espiritual, saia do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você agora. Eu me incluo com vocês porque eu também preciso.
Quando há fervor espiritual, a igreja não fica esperando o congresso para ser renovada. Ela é renovada todos os cultos. Quando há fervor espiritual, a igreja não fica esperando um grande pregador renomado para ser renovada. Ela é renovada todos os cultos. Quando há fervor espiritual, não precisa ir atrás de pregador milagreiro para Jesus curar. Jesus cura aqui durante o culto. Sede fervorosos no Espírito. Os irmãos que ficaram aí atrás, se puderem, irmão com irmão, irmã com irmã, escolha alguém e ora com essa pessoa. Se for a sua esposa, pode abraçá-la, evidentemente. Se for a sua filha, seu filho. Mas se é uma pessoa estranha, irmão com irmão, irmã com irmã. Mas antes de orar, olhe para ela ou para ele e diga assim: sejamos fervorosos. E escute, se porventura a chama do fervor espiritual, ela tem se apagado na vida de alguns, o mesmo fogo que o Senhor usou para acender lá no Velho Testamento o fogo no altar, porque diz a Bíblia que foi o próprio Deus que acendeu o fogo. O mesmo fogo que foi dito por João, Mateus 3:11, o que vem aí é mais poderoso do que eu. Não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas disse João, ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O mesmo fogo de Atos capítulo 2. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Este mesmo fogo está aqui nesta noite. E o acendedor deste fogo se chama Jesus. Vou repetir, o acendedor deste fogo se chama Jesus. Aleluia! E é tão maravilhoso viver no fogo, porque o fogo purifica, o fogo ilumina, o fogo afasta os animais peçonhentos, as pestes. Se você passar em frente a um campo pegando fogo, tome cuidado que tem cobra fugindo ali do fogo, porque onde o fogo é aceso, os animais fogem, as pestes fogem, o mal sai. Quem deseja esse fogo? Quem deseja esse fervor espiritual? Mas escute, o acendedor é Jesus, mas quem pede por ele é você. Quem aviva é Jesus. Paulo falou para Timóteo: desperta o dom de Deus que há em ti. Reaviva a chama, reaviva o poder. Quem acende, quem desperta é ele, mas quem pede é você. Então você tem 2 minutinhos agora. Se Jesus quiser fazer mais, vai passar dos 2. Mais 2 minutinhos para você curvar a cabeça e orar com esse irmão e com essa irmã. E pede para Jesus reacender o fogo. Pede para Jesus trazer o fervor espiritual. Pode orar, pode exaltar, pode glorificar o Senhor. Você que está na sua casa, ore e também peça: Jesus, reacende a chama. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito Santo, o fogo divino, Consolador, está neste lugar. Ore e peça: Senhor Jesus, reacenda a chama. Quem é batizado com o Espírito Santo, seja renovado e fale em línguas estranhas. Quem não é batizado, creia e seja batizado agora em nome de Jesus. Batiza com o Espírito Santo, Jesus. Renova a vida do Senhor. Aleluia. O Espírito de Deus está neste lugar. Ore com intensidade. Peça com intensidade. Clame. Suplique. Faça rogos. Mas não fique sem o fervor espiritual.
renovando aqui na frente. Jesus já está renovando. Jesus já está renovando. Jesus quer batizar com o Espírito Santo. Aleluia. Um grande pregador, autor, teólogo, influenciador do ministério de Billy Graham, Stephen Olford, ele disse assim: o fato de não chegar um avivamento coletivo, nacional, geral, não deve ser obstáculo para que a gente não viva um avivamento pessoal. O que ele quis dizer? Tem gente esperando só um grande movimento que mexa com toda a nação, com toda a igreja. E nós queremos isso, e está acontecendo em alguns lugares. Mas acima disso, mais importante do que isso, é um avivamento pessoal. Porque se cada um pensar assim: eu preciso de avivamento na minha vida, de fervor espiritual na minha vida, e todo mundo pensar assim, aí vem o geral. Aí toda a nação será avivada, toda a igreja será avivada. Então não abra mão do fervor espiritual. Não abra mão da presença de Jesus. A minha vontade era continuar aqui, mas a gente tem que terminar o culto. Mas eu termino dizendo: não abra mão disso que você está sentindo aí. Pastor, eu não estou sentindo nada. Aceita Jesus de novo. Se jogue diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero a tua presença outra vez. E a boa notícia é: a porta da graça está aberta. Jesus vai te renovar. Jesus vai te renovar. Purifique a sua mente, purifique os seus pensamentos das mensagens, das pregações, dos pseudos pregadores que estão esfriando a fé de muitos irmãos, porque eles não creem mais na ação do Espírito, eles não creem mais nos dons do Espírito, eles não creem mais no batismo com o Espírito Santo. Essa semana eu assisti um pedacinho do vídeo. A hora que ele falou isso eu desliguei, porque o que ele estava falando era até interessante, de uma igreja tradicional. Nem todos lá são assim, mas quando ele falou da seguinte maneira: esse negócio dos crentes da Assembleia de Deus ficar levantando a mão e fazendo barulho e dizendo que isso é fervor espiritual, isso não é fervor coisa nenhuma. E ele falou de forma a zombar de nós. E quando ele falou isso eu até desliguei, até descartei o resto que ele ia falar, que seria coisa boa, mas eu desliguei porque não suportei ouvir aquela zombaria. É claro, a gente não é menino para dizer aqui que só barulho é fervor. Não, não é isso que eu estou falando. Mas escute, quem faz café aqui? Quem esquenta, quem ferve a água para fazer café? Vou te fazer uma perguntinha: quando começa a ferver, faz um barulhinho, sim ou não? Quem faz churrasco aqui? Quando a chama pega no carvão, faz uns barulhinhos, sim ou não? Quem já viu incêndio aí no canavial? Incêndio no canavial. Faz barulho, sim ou não? Você entendeu, né? Quem está fervendo, irmão, faz barulho. Quem está fervendo dá glória. Quem está fervendo faz como estes que eu estou vendo aqui, estão chorando na presença do Senhor, e outros lá. Quem está fervendo, levante a mão e adora. Quem está fervendo, canta. Quem está fervendo, fala de Jesus. Quem está fervendo, faz um movimento. E a pergunta é: está fervendo aí no seu coração? Se está fervendo, levante as duas mãos e dê um glória ao nome de Jesus. E abrace alguém e diga: não perca o fervor espiritual, e volte para o seu lugar adorando a Jesus. Volte para o seu lugar
Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Davi, faça aqui o final do culto, os avisos, os aniversariantes, mas não deixe a chama apagar, viu?